Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente quinta-feira para você, para sua família. Deus nos abençoe e nos proteja. Muito bem. Perdoar. O evangelho de hoje fala do perdão. É o pedido mais complicado que Jesus fez para a gente cumprir. Mas não é impossível não, a graça dele nos ajuda. Então Pedro vai fazer uma pergunta interessante a Jesus, né? A indagação de Pedro é extraordinária. Por que eu digo extraordinária? Porque Pedro faz uma pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7? 70 vezes 7, 70 vezes 7, 490. Ok. Então, será que é para a gente perdoar somente 490 vezes? Porque Pedro pergunta e dá essa soma até 7 vezes, perdão, até 7 vezes Jesus é que vai dar essa resposta, né? Que a gente deve perdoar até 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes parecia muito, mas na linguagem espiritual, esse 70 vezes 7 é sempre, é infinito. Devemos sempre perdoar, assim como Deus nos perdoa. Então Pedro imaginava uma coisa diferente. Pedro estava, digamos, dando uma medida que para ele era muita coisa. Ou seja, esse perdoar até 7 vezes parecia uma coisa que era grande demais. Mas Jesus vai dizer: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7.
Ou seja, Jesus está dizendo para nós, neste dia, para mim, para você, para toda a igreja dele, para todos os católicos, né? Que nós devemos perdoar sempre. Jesus está ensinando para Pedro com esse evangelho, com esta parábola que ele conta do empregado que devia ao patrão e não tinha com que pagar e pede um prazo e o patrão vai dar. Lá adiante ele encontra alguém que também lhe deve. Ele agarra, espanca, e pinta e borda, e os outros vai dizer ao patrão, olha, o fulano que o senhor perdoou a dívida, acabou com o nosso amigo ali. Então, Jesus está dizendo que esse patrão, ele está usando uma metáfora, claro, que esse patrão é ele mesmo, né? E os empregados somos nós. Então, nós temos que perdoar, porque nós somos perdoados. O Pai Nosso, não o Evangelho, a oração do Pai Nosso que está no Evangelho, que Jesus ensinou, o modelo de oração, diz, na segunda parte do Pai Nosso, a gente pede, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós iremos perdoar aqueles que nos ofender. Então, como você pede perdão para ser perdoado, promete que vai perdoar o seu irmão e não perdoa. Então, aí uma coisa já complica a espiritualidade da gente. Se a gente não perdoa, né? Então, a gente perde a graça. Então, se a gente tem amor verdadeiro como o de Jesus, a gente não vai, digamos, calcular a falha do nosso semelhante, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados. Quem abre o coração para Jesus, quem acolhe a mensagem de Deus, vai aprender aos poucos que recebeu misericórdia e também deve oferecer. A gente não quer só pedir perdão, mas a gente precisa também aprender a perdoar. Esta é a lição de hoje desse evangelho, meus irmãos. E Jesus, você observa que nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da cruz, ele perdoou os seus algozes. Ah, que coisa incrível. Jesus lá, morrendo, ele vai e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus poderia agir de outra forma, né? Então, se ele nos perdoou aqueles carrascos, pediu ao Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes também nós não sabemos o que fazemos e Jesus vai nos perdoar. Então, Jesus, ao contar a história desse empregado, né, que devia ao rei uma quantia, assim, vamos dizer, grandiosa, não conseguia pagar. Então, o rei não apenas ele deu, vamos dizer, um prazo maior, sei lá, para o caba tentar pagar. Ele não só deu prazo, ele perdoou de forma completa a dívida daquele empregado. Então, ele recebeu a graça do patrão, do rei. Quando Deus nos perdoa, ele também quer que a gente aprenda a perdoar. Porque nós sabemos que diante de Deus, todos nós somos devedores. Então, nós precisamos mudar de vida, porque às vezes a gente promete mudar de vida, mas a gente acaba voltando atrás. Voltamos a cair. Quantas vezes nós fomos, digamos, impacientes em alguma situação, vacilamos em alguma coisa, mas quando nós caímos em si como o filho pródigo e pedimos a Deus a misericórdia, a gente recebe misericórdia. E quantas vezes eu e você, todos nós católicos, devotos de Nossa Senhora, peregrinos de Anguera, quantas vezes a gente recebe o perdão de Deus na confissão? E pouco tempo depois, a gente está de novo lá no lamaçal. E mesmo assim, com todas as nossas misérias, Deus não se cansa de perdoar. Porque
quando há arrependimento, que não existe misericórdia também sem arrependimento e sem confissão, né? Então, eu sei que Deus não se cansa de levantar a gente quando a gente está caído. E Nossa Senhora diz isso na sua mensagem. Se chegardes a cair, não fiquei desesperados. Estendei a mão, meu filho Jesus vai levantar-vos. Então, Nossa Senhora, até ela também não se cansa de oferecer a gente, através dos seus apelos, essa possibilidade de a gente recomeçar uma vida nova com Deus, né? Então, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós, meus irmãos, pobres pecadores, que muitas vezes a gente cansa de pedir a sua misericórdia. Mas a gente não deve rejeitar esse caminho apontado por Jesus, do perdão. O Evangelho está nos dando uma lição. Então, cada um de nós é chamado hoje a abrir o coração para acolher a bondade de Deus, para acolher esse amor grandioso do Senhor na nossa vida. Nossa Senhora diz que a inimizade é obra do demônio. Então, a gente não deve... Claro que tem coisas que acontecem na minha vida e na sua vida que a gente fica chateado, com raiva, etc. Mas não guarde rancor no coração, não, porque essa mancha do ódio, se a gente morrer com ela, a gente pode não se salvar, né? Então, a gente deseja misericórdia para nós, né? Mas devemos ser misericordiosos também com aqueles que fazem o mal para nós, né? Então, aquele empregado recebeu misericórdia, né? Mas não quis agir com misericórdia. Então, ele se recusou a perdoar aquele que também lhe devia. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está falando, né, do julgamento, porque nós seremos julgados, o justo juiz, né? Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. E a gente sabe que o perdão nem sempre acontece de uma vez só, porque as lembranças vêm na cabeça, né? Uma pessoa faz o mal para você, as lembranças, imagine aquele parente, aquele irmão, sei lá, eu conheço, minha missão, várias pessoas que foram enganados por parente, irmão que roubou irmão, né, em herança, etc. Imagina a tragédia. Fez uma embolada e deixou pessoas que assinaram o documento sem saber o que era e foi roubado. E a justiça deixou para lá, né? Em casos que eu soube, foi dessa forma que aconteceu. Eu achei o fim do mundo, mas aconteceu aqui na Bahia, aqui perto de Salvador. Eu conheço uma história escabrosa, meu irmão, entende? Pesada. Então, aquela pessoa que perdeu tudo por causa de uma desonestidade, não é fácil perdoar não, viu? Vamos ser honestos. Não é impossível, mas também não é fácil não. Tem que ter uma graça muito grande para perdoar. Então, a gente precisa, já que o perdão ele não vem de forma automática, é um processo, então a gente precisa pedir a Deus a graça dessas feridas, se alguém tem no coração, né? Se alguém que está me escutando agora tem essas feridas no coração do passado, para que seja curado, haja uma cicatrização dessas feridas, né? Para ser curado, nosso Senhor curar. Então, o perdão é uma caminhada com Deus. Pega nas mãos de Jesus, Senhor, toma aqui, eu quero tuas mãos para andar. Segura nas mãos de Deus e vá com Nossa Senhora. Então, que a gente não esqueça, né, dos nossos pecados, limitações, peçamos perdão a Deus, Ele irá nos perdoar, e quando alguém nos ofender, a gente deve fazer a mesma coisa que Deus faz conosco, perdoar também. Não é você concordar, o perdão, atenção para encerrar, perdoar não é concordar com o erro, com o crime do outro, não. Quem praticar o seu crime passivo de punição dentro da lei tem que ser punido, né? O sujeito tirou a vida de alguém que não foi legítima defesa, porque você é católico, você vai dizer, não vou prestar queixa, fazer de conta que não viu, não, está errado. Não, você vai ser punido pela lei, você não vai na vingança de querer fazer a mesma coisa, né? Então, é preciso ter esse cuidado. O demônio é ousado, irmão. Eu vi um vídeo aqui, fui em Minas Gerais, de dois vizinhos, um velho de 70 e tantos anos,
por causa de um pé de manga, meu irmão, uma poda de um pé de manga entre uma fazenda e outra. Eu vi esse vídeo hoje, se eu não me engano. O velho deu um tiro no vizinho, matou o vizinho, o filho do vizinho foi lá e matou o velho. Pensa na desgraceira. Então, eu já havia ali certamente uma discussão de muito tempo, né? A podar um pé de manga. O sujeito tirou a vida do outro por causa de um pé de manga. E poderia, não, vamos cortar aqui, vamos, que beleza, não tem problema nenhum. Então, entraram em discussão, dois senhores de idade, e um matou o outro. Eu vi o vídeo, o cara atirando. E o filho do que tomou o tiro foi lá e matou quem deu o tiro. Né? E ele pegou lá, foi lá com a arma, a própria arma do velho, ele entregou para a polícia e se entregou. Isso foi o que eu vi no vídeo. É triste, né? Então, essa falta de amor, de perdão, brigar por causa de uma árvore, meu irmão, para ser podada, pelo amor de Deus, perder a vida, né? Arriscado ir para o quinto dos infernos? Então, vamos pedir misericórdia. Ok, que Deus nos perdoe das nossas falhas, dos nossos pecados, que Nossa Senhora nos ajude. Se você quer se tornar um apoiador da nossa missão, duas coisas que eu lhe peço. Compartilha, deixe o seu joinha que é importante. Se quiser ajudar de forma material, aí na tela tem a forma de você ajudar. Um excelente dia para todos nós. Daqui a pouco, se Deus permitir, a gente se encontra para o nosso momento de catequese de todos os dias. Fica com Deus e Nossa Senhora.